Temos o mapa 8 de julho, Câncer. Sol Câncer, Lua Touro, Ascendente Câncer. Vamos analisar esse mapa um pouquinho mais. Quando a gente nasce com um ascendente em Câncer, a gente quer desenvolver as habilidades afeitas à família. Tudo que envolver, quando você pensa numa família, a melhor família que você pode imaginar, é essas habilidades que você veio para desenvolver. Você que nasceu com ascendente em Câncer. Na prática, isso fica um pouquinho alterado, porque nós não temos as melhores famílias, é um fato, né? Todo mundo aqui é falho. Então, a pessoa que nasce com o ascendente em Câncer, ela vai ter que prestar atenção em quais são os valores ou o que ela entende como a família perfeita e tentar direcionar a própria vida naquela direção. Então essa pessoa nasceu com essa pessoa possivelmente nunca vai mudar, porque ela tem o Sol no ascendente. Isso faz com que alguém que conhecer ela com 5 anos e depois revê-la aos 50, ela vai ser a mesma pessoa, igual. Muito bem. Câncer na primeira casa, ênfase no aprendizado família. Casa 2. Já é Leão. Casa 2 já é em Leão. Casa 2 é o que eu preciso para me tornar seguro. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa certamente vai, ao longo da vida, precisar observar bem quais são os valores que ela julga que vão torná-la mais segura. Depois que ela fizer isso, ela vai ter que medir se o que ela está querendo é em função da experiência pessoal, do tipo de vida que ela teve até então, se é baseado na história que a família contou de uma determinada perfeição, e ela vai tentar seguir ou encontrar aquilo também, ou resgatar aquilo também. Então, os aspectos que vão tornar esse indivíduo, que vão compor o conceito nesse indivíduo do que torna ele mais seguro, vai ter um pouco de expressar-se. Ascendente Câncer, para as gurias principalmente, é importante entender que ascendente Câncer, as meninas terão uma dificuldade maior de se manter na linha. Digamos que a pessoa que nasceu com esse mapa está inserida dentro de uma sociedade que valoriza a pessoa estar bem fisicamente. Câncer e no ascendente estar bem fisicamente tem ali um certo descontrole. Então é muito comum as pessoas que são de Câncer, ascendente Câncer, fazerem várias reflexões emocionais da vida, leituras emocionais daquilo que acontece. E essa leitura emocional, ela vai ter uma resposta emocional. A resposta, ou a forma como eu lido com aquilo que me acontece, normalmente algo vinculado à comida, a comer.
E aí ela vai precisar prestar atenção, porque se em alguns momentos ela vai ter algum desequilíbrio um pouco maior nos assuntos da vida dela, ela vai precisar lembrar que a tendência dela é comer e para tentar lidar com aquilo que está acontecendo. O ideal é que a pessoa procurasse terapia, atendimento, para poder lidar com isso e não criar no futuro uma sobrecarga no corpo com um monte de comida que ela comeu e muitas vezes em função do contexto no qual a gente está inserido, a gente vai ali pegar uma bolacha, né? Então essas coisas vão precisar ser alinhadas, ela vai ter que prestar atenção. Dito isto, com relação à questão física, o corpo e ser um câncer ascendente câncer, voltamos para a casa 2 do leão. A casa 2 leão vai sugerir que a pessoa precisa expressar. Ela precisa emanar algumas coisas que estão dentro dela. Coisas que estão dentro dela são emoções, percepções da vida, linhas de raciocínio, conclusões. Quando ela fizer isso, ela vai, de um certo modo, tentando estabelecer com a pessoa, com o interlocutor dela, uma troca de afeto. Porque em algum momento isso na vida dela foi considerado amar alguém, ok? Ou trocar amor com alguém. Ela também vai considerar que ela sendo propositiva e um tanto autoritária, ou em vez de autoritária, uma pessoa que desbrava as coisas, sabe, os assuntos, as questões, ela também pode fazer parte do processo de amadurecimento dela, do quanto ela se sente segura, esse processo de se tornar uma pessoa que vai se impor. E tem um outro quesito que é, quando a gente tem um conjunto de planetas em Leão, se esses planetas estão todos bem arrumadinhos, a gente tem a tendência de conseguir lidar bem com os assuntos que vão surgindo na vida da gente. Mas neste caso aí, nós vamos ter alguns problemas que estão vinculados às amizades, ao representante da autoridade feminina da família, a questão de como ela foi tratada quando criança. Então, esses aspectos todos vão estar ali muito intensos na vida dela. Essa criança certamente vai passar por situações de privação e vai passar por situações em que ela não foi amada como um outro da família, certamente, e ela até poderia ter sido um pouco negligenciada, por isso que vai afetar tanto o sentimento dela, do quanto ela se sente segura. Ela vai aprender por um outro viés, que ela não vai depender integralmente dessa experiência dela para poder viver. Ela vai entender que ela teve essa vivência, foi negativa, mas que ela pode escrever uma vivência positiva. Mas veja, isso não acontece naturalmente, nem de uma forma suave. É através de processo de desgaste, processo no qual o indivíduo vai ser submetido a altas temperaturas, certo? Então, essa pessoa vai ter que prestar atenção nisso. Muito bem. Aspectos favoráveis que vão colaborar para essa pessoa se sentir mais segura tem a ver com alguém que era o mais velho da família, ou vovô ou tataravô. É alguém bem mais velho, vai dar um suporte para essa criança. Do tipo, vamos imaginar o quadro: avô, avó, filhos, netos. Aí essa criança fica deslocada num canto. O avô ou a avó percebe, resgata a criança para perto dela e passa a dar um cuidado para ela. Então, possivelmente vai acontecer
isso com essa criança, ou aconteceu isso com a criança. Na medida que ela vai crescendo, aí ela vai começar a ter algumas atividades do dia a dia. Essas atividades serão sempre vinculadas aos outros. A questão família. Uma família cheia de regras, uma família que tinha uma crítica bastante importante, as pessoas eram bem críticas, assim, pesado, e esse mais velho é que vai salvar essa criança. Como ela vai lidar com namoro, filhos e criatividade? Ela tem uma dificuldade importante. Talvez ela opte por não ter nem namoro, nem filhos, nem criatividade. Porque possivelmente na família dela a experiência das mulheres, se ela for mulher, foi muito negativa em relação a relacionamentos. Até com histórias bem negativas. E aí a gente precisa entender o contexto. Dependendo do ano que uma pessoa nasce, ela está dentro de uma geração que vai passar por certas dificuldades, e certas dificuldades que há 30 anos atrás eram intransponíveis, hoje a gente consegue pelo menos lidar. A gente não consegue resolver, mas a gente consegue lidar com aquela situação ruim. Então essa pessoa vai ter uma dificuldade importante, quase impeditiva, de ter namoro, filhos e criatividade. Ah, Milton, mas em função dos hormônios, ali no início ali, da adolescência até uma certa idade, ela vai tentar ter namoro? Claro que vai, porque câncer quer uma família. No fundo, o câncer quer uma família. Pode ser a família que ele não teve, pode ser a família imaginária que contaram um dia para essa criança que existiu, etc. Mas é algo intenso nas questões cancerianas. Bom, aí vamos adiante. Sexta casa, Sagitário, não tem planeta nenhum. Essa pessoa, ela não tem nada que vincule ela a trabalhar. Então, possivelmente, ela vai trabalhar em função de algo. Ou de que ela precisa morar melhor, ou de que ela tem que sair daquele grupo ali que está fazendo mal para ela, ou que ela não se sente segura o suficiente onde ela mora, então ela vai precisar trabalhar, e trabalhando ela vai ter um dinheiro para poder morar num lugar mais adequado à necessidade dela. Relacionamentos. O canceriano vai buscar um Capricórnio para se relacionar. É natural, não obrigatório. Mas é uma questão de completar. O Câncer tem a visão família, o Capricórnio tem a visão profissional. Não tem planetas, então vai ser naquele ano que vai passar um planeta ali e vai acionar o gatilho para a pessoa ir atrás de um relacionamento estável, enfim. Oitava casa, Aquário, como é que ela lida com as transformações? No fundo, essa pessoa gostaria que existisse uma máquina que ela pudesse entrar dentro, acionar a máquina, apagar o que ela não queria, deixar só valendo o que ela queria, e ela passa a ter uma vida boa e seguir em frente, é o que ela queria. Nona casa, Aquário, o que ela vai estudar? Bom, se ela for estudar, ela vai procurar estudar alguma coisa que dê para o trabalho que ela tem para fazer, seja ele qual for, liberar ela de fazer atividades monótonas, chatas. É isso que ela vai procurar. 10ª casa, Peixes. Peixes, área profissional. É uma pessoa bastante empata. Ela vai se relacionar com as pessoas com uma certa tendência a ser bastante simpática, acessível, compreensível, em tentar entender a necessidade do outro, ajudar e salvar o outro. Amigos, Áries. A casa dos amigos em Áries significa que a pessoa ela quer ter amigos, ela é bastante empolgada para ter amigos, mas não tem mas. Então ela também tem a habilidade de, junto aos amigos, ela fica indicando, provocando. Então isso por um lado é legal, porque vai criar uma dinâmica. O problema é que parece que ela
terá algumas dificuldades de lidar com grupos de mulheres. Parece ser por exigências de poder, ou dinheiro, ou beleza. Parece que é isso. Então ela vai ter uma dificuldade de lidar com isso. Mas vejam, a 11ª casa vai até Gêmeos, inclui inclusive Touro. Então, também tem o Júpiter, que não tem aspecto nenhum. Então ela tinha o potencial de ser a mais amiga de todos da cidade, de todos os habitantes da cidade serem amigos dela, mas não vai acontecer. Faz parte. Ela também não vai ter prazer com a vida. Por mais incrível que pareça, o prazer de existir nesse mapa não existe. A Lua Touro. Bom, a Lua Touro, ela sugere o quê? Ela sugere que o indivíduo, com relação aos assuntos emocionais, ela tende a tomar decisões práticas, mas ela tem dificuldade de fazer isso em função de que ela se sente insegura. Então ela recua na hora de ter que tomar decisão prática. Exemplo, cortar alguém da vida dela. Ela vai ter dificuldade porque ela não quer se indispor, ela quer compor e tal, entende? Então é complicado. Ela vai ter que lidar da melhor maneira possível com isso. O Júpiter, já falei, não tem aspecto, então tá ali atirado aquele Júpiter no céu para ela. Casa 12, Gêmeos. Quando a gente tem a casa 12 em Gêmeos e a gente é ascendente Câncer, a gente vai ter ali, no caso dela, vários conteúdos que estão no inconsciente dela, Plutão e Netuno. Então ela não vai ter uma crença em Deus. Ela sabe que Deus existe, mas ela não conhece. Ok, aquele crucifixo na igreja. Ponto. É isso. Não tem essa conexão de uma fé e tal. Pode ser que por ser Câncer, ao longo da vida ela acabe conhecendo pessoas boas, legais, que têm uma orientação espiritual legal, e ela possa aprender, mas aí em função de conviver com pessoas legais. Possivelmente ela traz de outras existências, experiências que ela nesta vida vai colocar em prática, inclusive para salvar aquele departamento ali do quanto ela se sente segura, que está tumultuado. Então, no fundinho dela, elas têm certas certezas que mantêm ela, de uma certa forma, no rumo, que vão favorecê-la a partir daquela experiência positiva com o mais velho da família, o mais velho da família, que pode ser o tataravô, tataravó, se ela tiver, ou do avô e da avó, que foi que deu aquele suporte para ela, aquele embalo, né? E aí manteve ela ali, aquilo ali mantém ela de pé. Bom, aí fazemos ascendente em Câncer de novo, demos a volta no mapa. Coisas que eu prestaria atenção no caso dela, que as experiências que ela teve não foram legais, ok, tá muito claro. Que essas experiências negativas, não legais, elas não resumem quem ela é, só dizem o que ela passou, e o que ela passou não é quem ela é maior do que o que aconteceu com ela, ou os acontecimentos com ela, e que quanto mais ela estiver aberta e madura para poder se relacionar com as pessoas, ela vai entender melhor como lidar com as coisas não legais que aconteceram com ela. Certo? Boa sorte.